guerra contra o pecado. Me identifiquei e peguei o tema e fiz um negócio aqui, né, abençoado, e vou estar passando para vocês. Então, meu tema, essa pregação vai ter que correr, né? Deixa eu mostrar aqui meu celular novo, que minha esposa me deu, todo mundo, né? Minha esposa voltou para trabalhar com as crianças aqui na igreja e me deu um presente novo lá do André. Cadê o cabeçudo dele? Ué, e olha pra você ver, irmãos. Pois é, viu? Depois perguntar ao André cadê onde é que ele estava aí. Mas ela foi lá e me presenteou com esse celular aqui maravilhoso. Viu? É por isso que é bom casar, viu, gente? Porque aí você bota a esposa para trabalhar e te dá presente. Fica uma dica minha aí, viu? Tema da nossa pregação, porque eu vou correr, eu vou ter que correr, senão vai ficar muito tarde. Faça guerra contra o pecado. É o nosso tema. Por que eu fiz esse tema? Porque nós temos que fazer guerra contra os nossos pecados, né? Aí, vou estar fazendo uma pergunta: o que é pecado? Se eu virar para você e perguntar o que é pecado, você vai virar para mim e vai falar assim: pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Geralmente a resposta é essa. Se eu voltar para você e fazer a pergunta de novo, você vai falar assim: pecado é tudo aquilo que é errado, né? Eu estou trabalhando com os adolescentes lá no São Francisco, no grupo familiar, e aí, de vez em quando, né, do Vitão ali, né, de vez em quando eu lanço essa pergunta para eles: o que é pecado? E os caras, tirando o Vitão, os caras não é crente, né? Os caras têm uma vida comum, tal. Os caras não conhecem muito a Jesus igual nós conhecemos, então tudo está sendo novidade. Então, teve uma vez lá que eu preguei, falei sobre o pecado e lancei a pergunta, e eles falaram a mesma coisa: pecado é tudo aquilo que pecado é tudo aquilo que é errado, né? Cara, Deus sabe disso. Deus sabe que pecado é tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas nessa noite eu quero cutucar aquele pecado. Que pecado? Aquele pecado, velho. Aquele que te separa totalmente de Deus. Todos nós temos um pecado de estimação que nessa noite nós precisamos fazer guerra contra ele e acabar com ele. Mas por que nós precisamos fazer guerra contra esse pecado? Porque esse pecado que está destruindo a sua vida. Esse pecado que está acabando com os seus sonhos. É esse pecado que está te desanimando. Você vem para o culto, chega aqui, tem que bater palma, fica uma cara, parece que comeu, não gostou, aí, né, começa a medir pregação, começa a dar nota para louvor e vai embora, chega lá, briga com os pais. Pecado desanima a gente. Pecado faz a gente cair no buraco. Pecado mata sonhos. Pecado mata a promessa de Deus sobre a nossa vida. Não que ele mata, mas é que ele desanima e ele faz com que a gente caia, e a queda é feia. E por isso acaba retardando a promessa do Senhor sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele falou uma coisa sobre o pecado, que é muito forte. Todos vocês já sabem. O apóstolo Paulo virou e falou assim: o salário do pecado é a morte. É por isso que nós precisamos fazer guerra contra o pecado. É por isso que você precisa fazer guerra contra esse pecado, porque o salário dele é a morte. Você vai pecando. Lá em João ele fala do pecado da morte, pecado que nos conduz à morte. Quais são esses pecados? É justamente isso aí, velho, que nós temos de estimação. Aquele que você peca, nunca se arrepende, aí vai pecando, você sai lá de casa ao pecado, fica aí, vou ali no culto, daqui a pouco nós voltamos, viu? E aí, só nós dois, vou ali no culto rapidinho me consagrar, mas na hora que eu chegar aqui em casa, é nós, velho. E aí vai pra internet, vai sei lá para onde vai.
E é por isso que o apóstolo Paulo falou isso, que o salário dele é a morte. Porque você peca e nunca se arrepende. Deus essa noite colocou esse tema no meu coração para você fazer guerra contra esse pecado e acabar com ele. Destruir ele da sua vida. Porque senão vem consequências. Semana passada chegou um jovem para mim e falou assim, eu tenho um pecado, eu estou querendo fazer um ministério, mas eu preciso livrar desse pecado, porque não está dando para mim. É disso que eu estou falando, gente. Às vezes você está com seu coração ardendo, às vezes você está com um negócio extraordinário para fazer para Deus e não faz porque o pecado não deixa, e o pecado não deixa. Se tem um negócio que nos afasta de Deus, se chama pecado. Enquanto você não se livrar dele, você não vai se alegrar com o Senhor. Você não vai participar dos milagres do Senhor. Então faça guerra contra o seu pecado. Que tipo de guerra que eu posso fazer contra o meu pecado? Lutar em MMA? Lutar boxe? Karatê? Vai pedir a Deus a unção da tropa de elite, sei lá, para lutar contra o pecado? Não, não é nada disso. É mais ou menos, obrigado. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, mas você não vai chegar nesse nível não. Lutar contra o pecado é espiritual. Contra esse pecado que está acabando com a sua vida é espiritual. Você quer ver um exemplo? Uma vez lá em Menada, eu e o pastor lá, que é pastor hoje, pastor Ramsés, nós fomos, ele recebeu a notícia de um cara lá da cidadezinha que a gente ia evangelizar lá, que o cara ficou doido, o cara era alcoólatra, e aí ele teve uns problemas lá, que ele começou a ver gente morta, ele morava na roça, ele ficou doido, né? Toda vez que ele bebia, ele ficava doido e via gente. Aí a gente foi lá, né? Eu fiquei uns 5 dias sem comer, jejuando, eu morri de medo, nunca tive esse tipo de experiência ainda, com essas experiências espirituais, com demônios e tal. Aí nós fomos, chegamos lá, ele começou, né, contar as histórias, que não sei quem estava em cima do curral, chamando ele ia lá e a pessoa saia voando, e uns negócios cabulosos, sabe? Eu ficava com o pé atrás, na vez, assim, preparado para correr, porque eu não sabia o que ia vir. E aí, beleza, né? Aí ele falou que de madrugada vinha uns carneiros, ó, pra você ver, os carneiros entravam dentro do sítio, tinha a chave, abria a porta, e lá no quarto dele ficava berrando, uns negócios cabulosos. E ele falou que via mesmo, ele falava sério. Aí beleza, aí nós fomos dormir, né? Aí dormiu ele assim, né? Aí pus um colchão no chão e a outra cama, né? Aí eu falei, ó pastor, você dorme aqui, eu dormi aqui, qualquer coisa você rolar vai cair do seu lado aí. Eu dormi com tudo, de lado da coberta, canivete, facão, foice, com tudo, morrendo de medo, irmãos. Morrendo de medo, né? Aí o cara, não pensa que não, o cara acordou, né? Acordou e saiu correndo assim, e a gente já acordou, assustado, saindo correndo. Aí ele parou assim, ó, tá escutando? Aí você só viu os gritos, na roça, o que, velho? Você tá escutando? Tá escutando? Escutando o que, mano? Tá me chamando? Você tá escutando? Não, velho, não tem nada. Morri de medo, querendo saber o que era. Não. Aí beleza, né? Aí voltamos a dormir. Quando foi 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, aí que o negócio ficou feio, né? E eu morri de medo, gente. Vai com um olho desse tamanho, você sabe quando está tudo escuro e você está com medo que seu olho cresce, né? Aí eu só escutei barulho, batendo e o pau quebrando, deu um pulo da cama e Ramsés, você está vivo? E procurando a luz, acendi a luz, velho. O cara estava endemoniado, quebrando o ventilador. Ele estava no ventilador assim, ó, espancando o ventilador. Aí nós separando ele. Ele que foi. Aí
Ele pegou, essa menina, não deixa eu dormir, não deixa eu dormir. Ele estava falando que o ventilador era uma menina. Que não estava, ele espancou, velho, baixou no cara a unção do Jack Chan. Ele espancou, o ventilador quebrou todinho. Né? E aí, depois, o capitão apareceu lá e, em nome de Jesus, transformou tudo. Né? Nós tivemos um momento com ele lá, mas ele continua com esse problema, ainda não foi curado. Nós continuamos orando por ele, mas aí o problema foi recente, é recente. Ele é alcoólatra, toda vez que ele bebe, ele vê coisas. Né? Então, estou mostrando para vocês que o pecado é espiritual. Nós precisamos tratar o pecado espiritualmente. Esse pecado aí que está te afundando. Né? E aí eu vou mostrar para vocês, falar para vocês as armas que podemos fazer guerra contra o nosso pecado. Né? Como nós podemos fazer guerra contra o nosso pecado? Vou falar de algumas armas. Primeira arma: faça guerra contra o seu pecado com a espada. O que é espada? Espada é a Bíblia. Espada é a palavra de Deus. Por que nós devemos fazer guerra contra o nosso pecado? O que a Bíblia tem a ver? Porque a Bíblia tem tudo, velho. A Bíblia tem todas as respostas. Eu lembro que quando eu era do mundo, eu era cheio de perguntas. Né? Eu era cheio de perguntas, eu ficava perguntando e ninguém me dava a resposta certa. Eu era um cara assim que eu era doido para achar as respostas, mas não achava lá fora. E a Bíblia, e aí depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu conheci a Jesus, eu comecei a me dedicar à leitura da Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu fui achando as respostas, fui encontrando as respostas. Por isso que a primeira arma tem que ser a Bíblia. Você tem que se alimentar dela. Eu vou contar uma história de um cara que tinha 2 cachorros. Os 2 cachorros, eles eram da mesma raça, mesma pelagem, mesma altura, mesmo físico. Eles eram idênticos, era cara de um e focinho do outro. Né? Aí o dono pegou e botava os cachorros para brigar e fazia apostas com esses cachorros. E aí ele tinha uns amigos dele lá que ele combinava com os amigos dele: ó, você aposta naquele ali, que aquele ali vai ganhar. Aí toda vez que ele mandava apostar, o cachorro que ele falava ganhava. Como assim? Se era a mesma raça, o mesmo físico e tal. Por quê? Sabe por quê? Porque para um ele dava miojo e para o outro ele dava lasanha. Né? Para um ele dava feijoada e para o outro ele dava miojo. Aí o que comia feijoada ficava torando e regaçava o cachorro e ganhava. O que isso quer dizer? Da mesma forma somos nós. Nós só vamos vencer a guerra se nós alimentarmos da palavra do Senhor. Porque nela está todas as instruções. Nela está tudo que você precisa para vencer o seu pecado. Segunda arma que nós podemos usar para vencer o nosso pecado é a oração. Né? Orar é desenvolver intimidade com Deus por meio de um diálogo sincero. E orar é uma arma, porque quando você ora, você liga com Deus, você se conecta com Deus. Você está falando com o teu Senhor, com o teu Criador, o Deus de toda a terra, de todo o ser. Deus quer desenvolver um relacionamento. Sabe qual é o maior desejo de Deus? Deus é Pai. O maior desejo dele é desenvolver um relacionamento com os filhos dele, com vocês. Só que Deus tem diversas maneiras de falar com nós. Deus tem diversas maneiras. Ele fala através da Bíblia. Quando você abre a Bíblia e lê, Deus já está falando. Ele pode falar através de um sonho, ele pode falar através de um profeta, ele pode falar de qualquer jeito. Deus pode falar com você. Um papagaio, um cachorro. Deus, na hora que Ele quiser falar com você, não tem nada que impeça de falar com você. Agora por que nós precisamos orar? Porque a oração é uma arma. Porque nós só temos um jeito de falar com Deus. E esse jeito
é oração. Né? Esse jeito é oração. Nós só temos uma forma de falar com o Senhor, e é através da oração. E quando você se dedica tempo de oração com o Senhor, você ganha intimidade com o seu Pai. Da mesma forma, quando você sente saudade do seu Pai aqui da terra e quer passar um final de semana com Ele. Pai, vamos ali pescar, vamos passar o final de semana pescando? Aí você pega seu pai e vai passar um final de semana com ele pescando e fica ali. É um amor de pai para filho, e ali você abre o seu coração e cria aquela intimidade, e chora junto, e abraça. E da mesma forma é Deus. Deus quer desenvolver um relacionamento com nós, mas você precisa orar, você precisa também chamar a Deus para ter esse tempo com Ele. Isso, por que isso é uma arma contra o nosso pecado? Porque quando você está ligado com Deus, meu irmão, quando você tem intimidade com Deus, pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir qualquer coisa, velho. Nada vai ser contra você. Porque você tem um acesso ao Deus de todo o céu, de toda a terra, o Deus que criou todas as coisas. Né? E aí, nós precisamos fazer guerra contra o nosso pecado através da oração. Tem a história de um homem, eu não lembro muito bem, eu escutei no seminário do ano passado, na aula da história da igreja. Eu me lembro que ele era alemão e ele orava de 10 em 10 minutos. O cara, ele orava de 10 em 10 minutos. Ele estava em algum lugar assim, para tudo, eu tenho que orar. Né? Pegava e orava, tal. Ele estava fazendo reunião com gente importante, ele levantava e falava: eu tenho que falar com gente mais importante que você, então espera só um momento aí que eu vou falar com o Senhor dos Senhores ali, já eu volto. De 10 em 10 minutos ele falava com Deus. Né? Aí certa vez ele acordou de madrugada, ele escutou uns barulhos de madrugada, aí ele pegou, levantou e foi lá conferir. Né? Aí quando ele chegou lá, ele se deparou com um demônio. Né? Aí, sabe o que ele fez, gente? Para você ver que é a reação de um homem de oração, um homem que tem intimidade com Deus. Ele pegou, levantou, foi lá na sala, acendeu a luz lá e viu o demônio. Ele pegou e falou assim: você volta mais tarde, agora eu estou dormindo. Pegou e foi dormir de novo. Se fosse outro, tinha ligado para o exército, tinha ligado para o FBI, para o pastor: pastor, vem cá! Pastor, estou tendo um ataque aqui, pastor, vem cá. A diferença do homem que tem contato com o dono de todas as coisas, com o único Deus. Essa é a diferença de quem tem intimidade com o Senhor. Por isso, isso vira arma para você guerrear o seu pecado. Outra arma aqui que nós podemos usar para fazer guerra contra o nosso pecado é o jejum. Né? Muitos acham que o jejum é simplesmente ficar sem comer e pronto. Isso é um erro comum. Os que estão fazendo é apenas uma dieta. O jejum é mais do que um evento, deve fazer parte do nosso estilo de vida. Jejuar é uma renúncia alimentar ou comportamental que visa matar a nossa carne, matar a nossa vontade e ficar mais sensível ao Deus, e ficar mais sensível a Deus que quer nos falar. Então o jejum deve ser feito com oração e leitura da palavra. É uma arma, porque quando você tira minutos, horas, dias, semanas em jejum e oração, espiritualmente falando, você está deixando a carne de lado. Você está dando lugar ao Espírito. Quando você decide a jejuar, esse jovem que veio me pedir conselho, eu falei assim: jejum, irmão. Jejua, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a você matar esse pecado. Né? E ele já chegou aqui para mim hoje: vou fazer um jejum brutal, 30 dias, acorda de madrugada e pecado não paga. Agora ele não paga. Então jejua por quê? Porque o verdadeiro jejum, ele tem oração e leitura bíblica. E você tem que tirar alguma coisa. Quando você tira essa coisa e se
oração e jejum, você mata a carne. Você começa a pedir mais de Deus, você começa a se encher mais de Deus. Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, que o que o Espírito quer é totalmente ao contrário do que a carne quer. E o que a carne quer é totalmente ao contrário do que o Espírito quer. Você fica dando porrada no outro. É diferente. Da mesma forma é o jejum. Quando você jejua e está disposto a vencer esse pecado que está te afundando, o Espírito é contigo. O Espírito vai encher esse vazio aí e vai pegar um pecado e acabar com ele. Então, as armas para nós vencermos os nossos pecados são a espada, a oração e o jejum, né? Agora eu vou falar da armadura de Deus. Nós nos revestir da armadura de Deus para nós vencermos o pecado também. Olha lá em Efésios 6, 10 ao 18. O Senhor diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Aí está as armaduras, ó. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Então, nós temos as armas, que é a primeira arma é a espada, a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você quer vencer o seu pecado, você tem que se encher dela, porque nela está o password. Você zerar o jogo, nela está o password. Segundo, a oração. Você precisa orar, você precisa se entregar a Deus, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa se arrepender do seu pecado, e só Deus tem poder para perdoar os pecados. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa se arrepender e entregar para Deus e dizer a Deus que você está arrependido, que você quer uma nova história, que você quer uma nova vida, que você quer tudo novo, né? Terceiro é o jejum. Por quê? Porque quando você jejua, você se consagra ao Senhor. E aí você vai se encher do Espírito, você vai se encher da palavra, você vai se conectar ao Senhor, e isso vai te dar força para você vencer esse pecado. Agora vamos para as armaduras. Nas antigas batalhas, os cavaleiros usavam armaduras para se proteger dos ataques dos inimigos durante as guerras. Uma boa armadura garantia uma boa vantagem sobre seu adversário. Hoje nós temos os super-heróis hoje. Nós temos o Homem de Ferro, nós temos o Hulk, nós temos esses caras tudo aí, que tem gente que fica espelhando os caras. Eu tenho um amigo meu que tudo dele é Clark Kent, né? Falta ir para a igreja de Clark Kent, né? Tem um outro, eu conheci um cara lá em Valadares, que ele jogava aquele jogo, como é que chama? De arma, Call of Duty, né? Velho, o cara já saía na rua assim.
Então, nesta noite eu quero pedir para você esquecer esse camarada, que isso aí não é nada. Homem de ferro sem o ferro, é só homem, não é mais nada. O Hulk é só você não deixar ele zangado. Você convida ele para sua casa para assistir Teletubbies e dá um miojo para ele, que ele não fica zangado. E o Thor, não sei. Então você dá um martelo dele, já era, acabou para ele. Né? Eu quero dizer que é um vazio tremendo você buscar força nesses personagens. Você achar que você pode ser alguém através desses personagens. Não faça guerra contra algo, contra o seu pecado, através desses personagens. O Senhor tem a armadura dele. E a primeira armadura aqui, que eu peguei do texto, é a verdade. Diz assim o texto: usem a verdade como cinturão. A verdade nos protege da acusação de qualquer penalidade contra o diabo. Precisamos ser sempre honestos em nossas palavras e dizer a verdade, doa o que doer. Quando mentimos, nos tornamos escravos daquela história. E essa história só vai fazer com que a gente minta mais e mais. Senão, o diabo vai te acusar, porque o pai da mentira é o diabo. Então, a primeira armadura é a verdade. Então, mentira, acabou, doa o que doer, diga a verdade, para que você possa ser um instrumento santo nas mãos do Senhor, para que você possa se revestir com essa armadura e vencer o teu pecado. Segunda armadura, essa que vistam-se com a couraça da justiça. A justiça é outra arma preciosa. Devemos sempre ser justos com os outros, evitando a trapaça, o engano. Mas sempre tem uns pica-fundo aí, né, do pé de arrepiar, que sempre quer levar vantagem e esquece que para levar vantagem, alguém tem que levar desvantagem. Deus é o nosso justo juiz, e crer nele é andar com ele nos torna parte dessa justiça. Terceira armadura: e calcem os sapatos, e calcem como os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. O Evangelho da Paz é uma arma de destruição em massa, uma bomba atômica no inferno. Viver o Evangelho hoje é andar na contramão do mundo, remar contra a maré. Certamente quem viveu irá mexer com todas as pessoas que cruzarem na sua vida. Em primeiro momento haverá perseguições, zoações, mas se você perseverar, em um determinado momento essas pessoas serão impactadas por Cristo, por sua vida, de alguma forma, e elas vão se alistar também nesse exército. Quarta armadura: e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os ataques do capetão. Nos momentos de espera, de luta, de dor, é a fé quem vai te dar forças para prosseguir na batalha. Quantas vezes somos alvos de flechas envenenadas, de palavras amaldiçoadas, perseguições e ataques. É a fé em Cristo Jesus que vai te dar toda a vitória. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E última, a armadura, essa aqui: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Então a espada é a palavra de Deus e o capacete é a salvação. Salvação é tudo. Se você tem aí a sua certeza de salvação, acabou, irmãos. Acabou, já era. O diabo tem as suas armas também. E a luta dele contra a sua vida é constante. Ele não para. Por que ele não para? Porque, gente, o diabo ele é psicólogo de alto nível. Ele conhece você muito bem. Ele não é nem onipresente, nem onisciente e nem onipotente. Mas ele te estuda de uma forma
Ele sabe onde está a sua fraqueza, Ele sabe onde você cai, Ele sabe naquilo que você desagrada a Deus. E Ele é sacana, velho. Ele vai fazer de tudo para te derrubar. Ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida, o seu relacionamento. Por que Ele faz isso? É simples. Porque Ele sabe que a vitória já é nossa. Ele sabe que o fim dele é o inferno. Só que Ele não quer ir para o inferno sozinho. O plano dele não é ir para o inferno sozinho. O plano dele é, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Ele vai fazer de tudo para destruir você. Ele vai fazer de tudo para levar você junto. Ele vai fazer de tudo para derrubar você. Ele vai fazer de tudo para você entristecer o coração de Deus. E a guerra dele é constante, não para. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe qual que é a sua guerra, qual é o pecado que tem feito com que você saia da presença do Senhor, qual é o pecado que tem feito com que você desagrade a Deus, qual é o pecado que tem feito com que você caia no buraco e está difícil levantar. As armas do diabo são a má influência, a manipulação, a mentira, as farras, as bebedeiras, as drogas, os vícios, o sexo antes do casamento, a fofoca, as brigas, a traição, o adultério, o dinheiro amaldiçoado, quem compra e nunca paga, adoração a ídolos, as feitiçarias, o egoísmo, as invejas, as ações indecentes, as divisões e as inimizades. E a Bíblia diz que quem pratica essas coisas não entrarão no reino de Deus. Depois eu prepara para eu falar sempre. Hotel, deixa só um pouquinho que você pega aí, que você vai pagar agora. Então eu vou estar passando o vídeo para mostrar. O vídeo é pesado, sabe? É pesado. Só que é a nossa realidade. Né? Por que eu resolvi passar esse vídeo? Porque nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar, nós precisamos levar o nosso pecado a sério. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe que dia que Jesus vai voltar. Você não sabe o que vai ser de você. Você não sabe, se você sair daqui hoje, o que vai ser de você. É por isso que você precisa levar o seu pecado a sério. É por isso que você precisa fazer guerra contra o seu pecado. Eu vou estar passando esse vídeo. Eu quero que você preste bem atenção, né? E no final dele, se você tem algum pecado, se você quer se livrar de algum pecado, se você esta noite quer fazer guerra, está cansado de ficar desanimado, está cansado de ser quem você é, está cansado de ser o que o pecado te fez, te transformou, eu queria te convidar para você vir aqui, se ajoelhar aqui, falar assim: Senhor, a partir de hoje eu quero fazer guerra contra o meu pecado,